Boa noite, gente boa. Bem-vindos a mais uma sessão das Masterclasses. Hoje temos connosco o David Marçal. 15 dias depois de estar cá o grande amigo dele, o Carlos Filhais, veio cá o Marçal, parece pai e filho. Hoje vamos falar sobre, na era da informação, é a era da manipulação, naquele sentido de que era suposto, com mais informação, nós sermos mais inteligentes e agirmos melhor em sociedade. Ou será que está a acontecer? A nossa percepção é que não é essa. Esse vai ser o tema de fundo da nossa conversa. Queria apresentar o David de uma forma muito simples. Ele é cientista, ele é doutorado em Bioquímica pela Universidade Nova, trabalhou aqui no ITQB, mas ele é cientista de dia, mas depois à noite ele muda, qual Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e ele é escritor, ele trabalhou no Inimigo Público, vejam lá, ainda vamos ter aqui umas piadas pelo caminho, escreveu peças de teatro, uma série de coisas. É uma pessoa interessante. David, muito obrigado por estares na Masterclass. Faz o favor de sentar. Bem-vindo a esta tua, nossa casa. Muito obrigado. David, na promoção desta Masterclass, nas redes sociais, claro que é uma ferramenta importante, houve muitos comentários que podemos agrupar assim, fazer dois grandes grupos. Umas pessoas defendem liberdade, e, portanto, nada de censura. Estamos num espaço democrático e, portanto, as pessoas têm o direito de se manifestarem. E, por outro lado, pessoas que dizem, ok, liberdade, mas também responsabilidade. Isto seria até normal, haver duas posições perante a mesma situação. A questão é que tudo isto é dito com muita veemência, quase raiva, com muito insulto pelo caminho. Eu queria começarmos por aqui e lembrar que, por exemplo, nós assistimos agora às eleições americanas, as últimas, não só a última, e as anteriores, onde vimos uma polarização muito grande da sociedade americana, de uma forma quase irracional e perigosa. É isso que também está a assistir um bocado por todo o mundo e em Portugal também, ou é só a nossa percepção é que está errada? Bom, eu penso que a nossa percepção nesse aspecto penso que está correta, ou seja, realmente eu creio que há também uma tendência grande de polarização, não apenas na sociedade americana, embora em Portugal, tal como em muitas outras coisas, a intensidade com que isso se manifesta não atinge os níveis que atinge na sociedade americana. Nós temos um certo tribalismo no debate de ideias, uma certa lógica de claques em todo o discurso público, inclusivamente no discurso político. Praticamente não há debate, não há praticamente debate de ideias. Existe, digamos, agremiação de apoios. Portanto, existe... Clubismo, não é? Existe clubismo. Sabes que os adeptos de futebol não gostam de futebol, gostam dos clubes. O clube tem que ganhar, seja como for, isso é que é importante. Se o jogo é Exato. Bonito ou feio, não interessa. Portanto, eles não gostam de futebol, eles gostam do clube. Por isso é que eu sou um fraco adepto, eu gosto de futebol. Nunca serás presidente do clube. Não, este clubismo, esta radicalização de posições, esta ausência de debate, encerra-se muito numa tendência atual que está no pensamento e na sociedade, que é o pensamento pós-moderno, que acaba porque se opõe, digamos, ao iluminismo e ao pensamento moderno e que assenta em outras coisas na anulação, tanto do individual como do universal. Portanto, aquilo que é o indivíduo acaba por desaparecer, portanto, e os valores universais também. Ou seja, o que sobra são um conjunto de identidades de grupo múltiplas onde cada um de nós se pode ou não inserir. Ou seja, é uma espécie de tribalismo que está muito subjacente ao discurso público. E é aí que entram os negacionistas. Portanto, eles, no fundo, eles na verdade não estão a negar, eles querem fazer parte de um grupo. Também, exatamente. É um sentimento de pertença. Sem dúvida, eu penso que há muito do... Nós não podemos convencer um negacionista a não ser negacionista, porque o negacionista já está demasiado dentro para conseguir recuar. A sua rede social depende dele ser negacionista. Claro. Ele tem um bilhete de entrada. Portanto, é uma questão identitária. É também uma questão subversiva de pôr em causa aquilo que é a hierarquia na autoridade do conhecimento. Sim. Mas isso acontece porque achas que há uma certa inveja de quem tem conhecimento?
Até certo ponto penso que sim, penso que é uma das razões. As redes sociais, obviamente as redes sociais são um grande bode expiatório. As Sim, redes sociais claro. não criaram nada, mas deram dimensão, amplificaram muitos fenómenos que já existiam, as campanhas de difamação, digamos, a desinformação, tudo isso sempre existiu, com as redes sociais ganham uma outra escala. E o facto é que nas redes sociais não há curadoria. Portanto, um interlocutor pode ganhar notoriedade simplesmente porque tem várias pessoas que concordam com ele e que o apoiam. Não precisa de passar por nenhum processo de validação ou de escolha, digamos, de curadoria, que isso abre a porta que qualquer pessoa pode ser, agora como se diz, um influencer. e influenciar. Mas isso acontece porque as pessoas não gostavam dos curadores anteriores ou simplesmente é uma questão de afirmação, quer os curadores anteriores, ou seja, os jornalistas profissionais? Eu acho que é como muitas coisas que acontecem, neste caso na sociedade, como muitas coisas acontecem na natureza. Acontecem porque têm uma certa probabilidade de acontecer. Agora, com a existência das redes sociais, isto é uma probabilidade, é uma possibilidade que não existia antigamente. Também podemos argumentar que, se calhar, o mundo anterior, no que diz respeito à informação, também não vale a pena dizermos que seria um mundo perfeito, idílico, e que as redes sociais é que criaram todos os problemas. Se calhar também era um mundo demasiado fechado, se calhar não havia pessoas suficientes que pudessem participar nele. Mas se calhar ficaria com a minha primeira resposta. Acontece porque tem uma certa probabilidade de acontecer. Aliás, convém nunca esquecer que nós vimos de uma ditadura que era ignorante, ou seja, fazia um certo apelo da ignorância. Ela vivia disso, não é? Vivia disso. E, portanto, agora passámos... Sabes o que é que me faz lembrar? Faz lembrar o Algarve. A dada altura, o Algarve não tinha ninguém, só alguns privilegiados aqui ou lá, aquilo era uma maravilha. Depois, de repente, o povo descobriu o Algarve e ocuparam o Algarve, ficou todo ocupado, casas e casinhas por todo lado. Mas isso é bom, isto é democracia. Não é? Sim. O que nós não estamos aqui a falar é de democracia, é da participação dos cidadãos na vida pública. Portanto, então o que é que nos queixamos? Bom, queixamos-nos quando... Bom, isso é bom, concordo que é bom. Concordo que é bom que os cidadãos possam ter voz, que possam participar na vida pública. Eu até sou um grande adepto da democracia direta. Penso que no estado atual do desenvolvimento tecnológico poderíamos ter uma democracia muito mais direta do que na realidade temos. Bom, o que é que é mau? Bom, o que é mau é que não é uma participação absolutamente livre e absolutamente espontânea dos cidadãos. É uma participação que é mediada por empresas que são donas dessas redes sociais, que têm algoritmos que definem aquilo que cada um de nós vê, e o objetivo desses algoritmos é maximizar a interação. E o que se tem verificado é que esses algoritmos que escolhem os conteúdos que nos mostram para maximizar a nossa interação tendem a mostrar-nos coisas com as quais nós concordamos, e por isso temos mais probabilidade de interagir com elas, tendem a mostrar-nos coisas que são notícias falsas, porque também há uma probabilidade grande de elas serem partilhadas. Portanto, há algo de... Não é uma voz dos cidadãos que não é bem só a voz dos cidadãos, está muito filtrada por interesses comerciais de grandes empresas, o que acaba por resultar ou por ter alguns resultados perversos. Nem de propósito, nesta discussão que houve nas redes sociais que antecedeu este debate, o Alex Oliveira citava Chomsky a dizer o seguinte: o propósito dos mídia, e passo a citar, o propósito dos mídia não é informar o que acontece, mas moldar a opinião pública de acordo com a vontade do poder corporativo dominante. Achas que é mesmo assim? Estamos a ser manipulados? Bom, nós estamos sempre a ser manipulados, ou pelo menos há sempre uma tentativa de nos manipular, e nós também estamos sempre a tentar manipular os outros. Portanto, pelo menos manipular é uma palavra talvez negativa, podemos tentar dizer influenciar, não é? Portanto, nós somos um produto da influência dos outros em nós, e nós também tentamos sempre influenciar os outros. Quando nós fazemos uma partilha numa rede social, nós estamos a ser um agente de contágio de ideias, não é? Portanto, eu penso que essa visão do Chomsky é um bocadinho cínica, não será, é muito negativa.
não será só isso, mas certamente não é terá a ver completamente... com um certo contexto americano, onde, de facto, as grandes empresas têm um poder legislativo e comunicacional muito forte, mas a questão Penso que não é absurdo, talvez um bocadinho pessimista, pensar que é só isso. Penso que... Certo. Mas vamos lá parar um bocadinho para pensar. Mas os curadores profissionais, portanto, os mídia, os jornalistas, também publicam notícias que são falsas. Certo. Também são manipulados quanto mais não seja, pelo poder. Eu fui jornalista há muitos anos e percebo bem que quem é jornalista tem uma tentação para fazer parte do poder e, portanto, relaciona-se com o poder e noticia o poder. E o poder não é toda a realidade, é apenas uma parte da realidade. Não é? Há muita coisa a acontecer todos os dias que é interessante, olha, na ciência, e isso não faz capas de jornais, infelizmente. Portanto, a questão é, este fenómeno das redes sociais é um fenómeno isolado ou na verdade, é a sociedade que é assim mesmo? Porque os mídias tradicionais também são mais ou menos, também são um bocadinho assim. Eu concordo. Acho que é a sociedade que é assim mesmo. Há aqui uma coisa nova que são, de facto, acho que há uma diferença de escala. E a diferença de escala muda um bocadinho a natureza do fenómeno. Por exemplo, nós antigamente, quando tínhamos música em suportes analógicos, podíamos ter pirataria, mas era muito chato copiar uma cassete e tal. Agora, com o digital, é muito mais fácil, podemos fazer literalmente cópias infinitas de uma determinada música. E isso muda a natureza do problema. Claro. Nunca ninguém se incomodou muito que alguém comprasse um CD, um disco e fizesse uma cópia em cassete. Agora, e isso podia-se fazer livremente, agora os meios tecnológicos impedem que isso seja feito porque o problema mudou de escala. E é verdade que os jornalistas não têm sido nenhum santos ao longo de... São como todas as outras profissões, há santos e diabos, não são perfeitos. A única vantagem que têm é, tal como os médicos, a ser uma profissão regulada, que tem um código deontológico, e, quer dizer, a diferença entre um jornalista e um qualquer produtor de conteúdos numa rede social será que o jornalista será, no fundo, nós acreditarmos que um jornalista, com todas essas humanidades e falhas que possa ter, está, digamos, vinculado a um código deontológico e poderá ser, de facto, e será, de facto, essa credibilidade acrescida que pode conferir aos conteúdos que ele produz. E, no fundo, isso é o que pode fazer sobreviver o jornalismo. É as pessoas reconhecerem no jornalismo, tal como reconhecem na medicina baseada na ciência, um valor acrescido que o distingue de qualquer opinador aleatório. Olha, e não corremos o risco de estarmos a cometer o erro dos principiantes, ou seja, todo este mundo é novo, não é? O Facebook tem quantos anos? Tem 2005, não é? Mais ou menos, portanto tem 15 anos, uma coisa qualquer. Portanto, ainda nos estamos todos a adaptar, ou não, mesmo que isto já tivesse 150 anos, isto ia ser, era a mesma coisa. Já faz parte da nossa natureza. Bom, eu diria que ainda há uma adaptação. De alguma forma, acho que ainda conhecemos pouco este meio e acho que ainda estamos, e quando conhecermos melhor, eu sou otimista, estaremos menos propensos a ser manipulados de formas que já fomos. Do outro lado da moeda também vão surgindo cada vez coisas tecnologicamente mais sofisticadas para nos manipular, como digital twins e deepfake, voice fake, etc. Portanto, eu penso que teremos durante algum tempo um período de adaptação em que andaremos sempre a correr atrás, digamos, das novas tecnologias de manipulação que estão a desenvolver, mas penso que teremos que lidar com isso, julgo que não vai ser o fim do mundo. Uma das questões, quem quer perceber o jornalismo, agora voltando outra vez para os profissionais do tema, é acompanhar as capas do Correio da Manhã. E há Correios da Manhã no mundo inteiro, não é? Aliás, são os jornais mais lidos, o The Sun em Inglaterra, o New York Post nos Estados Unidos, etc, etc, etc. E as capas são sempre ou corrupção, ou escândalo, ou sexo, ou crime, ou então futebol, que é também mais ou menos uma variante. E a questão é, este jornal faz isto, porquê? Porque vende. Porque é uma empresa económica e ambiciona o lucro. Certo. Nada conta, como todas as empresas do mundo inteiro. E até se pode argumentar que o facto de vender é o que lhe garante independência. Exatamente. Esse é o outro lado, que é os jornais ditos sérios, depois que dão prejuízo anos e anos, e como é que eles se aguentam de pé, não é?
Certo. qual é que é a agenda que está por trás daquilo. Ou seja, a questão é, pá, será que continuamos a ser os animais da selva, movidos pelos nossos instintos mais básicos, apesar de estarmos engravatados, continuamos a ser o animal da selva? Em parte, quer dizer, da selva, em parte com certeza que sim. Nós temos uma dimensão emocional muito grande, que não é separável da dimensão racional, portanto os processos cognitivos têm também sempre uma dimensão racional, uma dimensão emocional envolvida. Obviamente que os jornais, a questão que se pode colocar é se nós, através dos meios de comunicação social, dos jornais, conseguimos ter uma visão muito objetiva do mundo. E eu diria que mesmo que os jornalistas sejam bons, e eu acredito que haja muito bons jornalistas, sim, senhor. eu diria que não, porque os jornais têm sempre uma tendência a noticiar aquilo que é normal. Portanto, aquilo que é fora do comum. Certo. Portanto, se nós lermos os jornais, vamos pensar que os aviões caem muito mais do que na realidade caem, porque nunca há uma notícia a dizer um avião não caiu. Portanto, eu diria que é preciso complementar essa informação mais imediata da espuma dos dias dos jornais, mas os próprios jornalistas também podem fazer com dados mais robustos que contextualizem aquilo que acontece naquilo que é a realidade global, utilizando dados estatísticos disponíveis e utilizando uma série de informação que permite pôr em contexto as notícias. Por exemplo, nós também, se lermos o Correio da Manhã ou outros jornais, se calhar pensamos que Portugal é um país que existe uma criminalidade extrema. E isso é mentira. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. E os dois mais seguros são duas ilhas, é a Islândia e é a Nova Zelândia, salvo erro. Não sei se é a Nova Zelândia. Nova Zelândia dos nossos antípodas. Isso são os tipos, nós ali no meio. Portanto, é mesmo isso. Mas depois há outro problema, que é a cultura, que é aquilo que nos liga, são os laços invisíveis da sociedade, é aquilo que define um grupo social, é aquilo que distingue, por exemplo, um tripeiro de uma alfacinha. A cultura é feita dos múltiplos contactos e, portanto, os mídias, obviamente, são os grandes fazedores de opinião e de cultura. Ou seja, ao exercerem a sua liberdade económica e a sua liberdade de expressão, de noticiar aquilo que bem entenderem, na verdade estão a adulterar a realidade. Isto é legítimo? Isto é legal? Por exemplo, um caso concreto. No ambiente, quando há uma indústria que poluidora, ela paga, porque poluiu. Uma notícia encomendada, enviesada, falsa, é também uma poluição do ambiente que é o nosso conhecimento, não é? Que é a nossa cultura. Não devíamos aplicar aqui o princípio do poluidor-pagador também às notícias, à informação? É uma ideia interessante, mas tenho dúvidas sobre como é que na prática poderia funcionar, tendo em conta... Bom, eu percebo, uma negligência jornalística semelhante à negligência médica, qualquer coisa desse tipo, não é? Eu penso que poderia ser com grande cuidado, porque obviamente haveria sempre um risco de um mecanismo desse descambar ainda para um mecanismo de controle da própria comunicação social. Portanto, eu diria que compreendo a necessidade e compreendo que o jornalismo por vezes causa dano, digamos, produzindo notícias manipuladoras e muitas vezes objetivamente falsas e não verificadas, e que isso tem danos objetivos na sociedade, económicos, sociais. Não sei até que ponto é que a legislação atual também não permitiria, em certos casos, responsabilizar os jornalistas. Não conheço o suficiente. Portanto, se nós não conseguimos regular pela lei, só nos resta o caminho do costume, que é pela educação. Bom, a educação acaba por ser sempre o caminho para quase tudo, não é? Sim, portanto, obviamente, a formação sem dúvida, concordo. Outra questão importante. E também já agora... Diz. E também muito, exato, pela educação do público. O próprio público possa ter as ferramentas para, de alguma forma, ter um espírito crítico e digamos, ele próprio ser mais exigente num sentido objetivo, não no sentido habitual, com os jornalistas. Normalmente a exigência do público é que os jornalistas manipulem a realidade no sentido que lhes convém.
E é verdade que há um caso que eu acho interessante sobre jornalistas, que é o seguinte, por exemplo, o caso de um artigo científico que foi uma fraude publicada por um agora considerado um charlatão, o Andrew Wakefield, que é um artigo publicado em 1998 numa revista extremamente prestigiada, a Lancet, e que nesse artigo ele associava a vacina tríplice contra o sarampo, papeira e rubéola ao autismo. Esse artigo é, digamos, fundador do movimento anti-vacinas atual, não quer dizer que não esteja, há movimentos anti-vacinas desde que há vacinas, mas o impulso atual é fundado nesse artigo infame. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, e está há estudos de análise de mídia sobre isto, nos anos seguintes à publicação do artigo, houve uma cobertura noticiosa no Reino Unido, que foi onde ocorreu o caso inicialmente, que concluiu que a cobertura foi enviesada e parcial, favorecendo o lado anti-vacinas. Portanto, os jornalistas quiseram salvar o mundo, pondo-se do lado do novo Galileu, tentando salvar, pondo-se ao lado do herói solitário Andrew Wakefield contra a indústria farmacêutica. E isso criou muitos problemas, baixou as taxas de vacinação contra o sarampo no Reino Unido com problemas graves. Isto é o lado mau do jornalismo. O lado bom do jornalismo é que, graças a um jornalista da BBC, o Brian Deer, é que se desmascarou cabalmente o caso de Andrew Wakefield. Foi ele que descobriu, através de uma investigação jornalística, que o Andrew Wakefield tinha uma avença de um escritório de advogados que estava a processar as companhias farmacêuticas que produziam as vacinas. Foi o Brian Deer que foi verificar ao hospital os registros clínicos que o Wakefield usou no seu artigo e descobriu que ele falsificou registros clínicos. Portanto, é um caso que mostra, talvez, digamos, um lado mau e um lado muito bom do jornalismo. Claro, claro, como é evidente. E isso só é possível havendo pluralidade, não é? Que era aquilo que nós estávamos aqui a falar há um bocado. O Steven Pinker escreveu um livro que é o Iluminismo Agora, onde ele defendeu que o iluminismo foi, de certa forma, uma desilusão, porque o iluminismo criou-se a expectativa de que, com a formação da sociedade, a civilização iria dar um salto completamente diferente e, portanto, em contraste à ignorância e ao analfabetismo que era reinante. O iluminismo teve muitas vantagens, mas neste particular ele falhou. Ou seja, é mais uma vez aquela relação entre quantidade de informação e formação. Nós hoje em dia, como nós tínhamos falado há um bocado, escrevem-se 10 milhões de páginas web todos os dias. Portanto, isto é um volume de informação que não há paralelo na história. E, portanto, mais uma vez, então a informação não é a salvação, o conhecimento não é aquilo que devia tornar as sociedades mais fortes, mais resilientes, mais inteligentes? E sem dúvida. Então o que é que está a falhar? Bom, porque nada é perfeito. Eu compreendo o que o Steven Pinker diz. Se calhar, obviamente, o iluminismo foi baseado na ideia de afastar a superstição do nosso conhecimento e foi baseado numa ideia de facto, termos conhecimento empírico, factual, racional, muito bem estruturado nas várias áreas, separando aquilo que é conhecimento religioso daquilo que é o conhecimento da natureza. E talvez, obviamente, que no século XVIII, talvez o século das luzes, não é? Portanto, o ideal iluminista realmente aspirava a afastar completamente a superstição do pensamento da sociedade humana. Talvez tenham sido demasiado otimistas na altura, mas, na verdade, eu penso que o iluminismo ainda é um tremendo sucesso. O pensamento racional, a nossa vida, a vida de quase todos os seres humanos no planeta, incluindo nos países mais pobres, tem melhorado tremendamente desde o século XVIII, ainda mais no século XIX, com a industrialização e com a Revolução Industrial, com base, de facto, no pensamento racional. O mundo está melhor do que a maioria das pessoas pensa. Claro. Desde nos últimos, pelo menos, 200 anos, que em todos os países do mundo a esperança média de vida tem vindo sempre a aumentar. Quer os ricos, quer os pobres. Quer os ricos, quer os pobres. Claro que nos ricos a esperança média de vida continua a ser mais elevada. E o rendimento per capita das pessoas também continua sempre a aumentar. Claro. Portanto, isso
é graças, é graças aos valores e ao pensamento iluminista, ao pensamento racional, se me permitem usar uma expressão, aquilo que é o pensamento moderno, surgido com a ciência moderna nos séculos XVI e XVII. Mas isto não tem a ver um bocadinho, que as pessoas estão um bocadinho fartas daquilo que é o sistema, Sim. que as controla, da política, que tem um discurso muitas vezes muito repetitivo, que não traz nada de novo, de uma vida de trabalho que às vezes nem sempre dá os resultados que as pessoas esperam, portanto, das expectativas. A ciência também faz parte do sistema? Felizmente. Ou melhor, é vista como fazendo parte do sistema? A ciência, felizmente, faz parte do sistema. Eu diria, é verdade, as pessoas, obviamente isto agora depende das expectativas, as pessoas à medida que vivem melhor têm mais expectativas. Repare, no início do século, não é preciso recuar muito, há 30 anos a percentagem de pessoas no mundo que viviam em pobreza extrema era muitíssimo superior à que existe hoje. E as pessoas quando vivem em pobreza extrema, digamos, vivem com o equivalente a $2 por dia. As suas preocupações são essencialmente comer, dormem, digamos, no chão, provavelmente, não têm água, não têm saneamento básico. Portanto, as coisas melhoraram ao ponto de nós agora termos outras expectativas diferentes. Mas agora nós vivemos mais, conseguimos tratar uma série de doenças, há muito mais acesso à educação, inclusivamente nos países pobres. Portanto, isso é um ponto que eu penso que é interessante. As pessoas têm uma ideia demasiado negativa do mundo e estão presas a preconceitos acerca de como o mundo era, talvez nos anos de 1960. E o mundo mudou muito desde então. Neste momento, apenas cerca de... A maior parte das pessoas no mundo agora já não vivem em países extremamente pobres, vivem em países de médio rendimento. Portugal é um país rico. Portugal é um país rico, ou seja, está nos 25%, está no primeiro quartil de riqueza per capita por ano, embora esteja na ponta mais pobre do primeiro quartil. Somos, digamos, os mais pobres dos ricos, mas mesmo assim somos ricos. Claro. Portanto, eu penso que... acho que eu posso falar do Hans Rosling, que foi um médico que criou um projeto chamado Gapminder, e ele foi médico de medicina humanitária, esteve em vários países do mundo muito tempo, e ensinou também na Suécia, ele era sueco, ele morreu em 2017, e ele tem um livro muito importante que é o Factfulness. E o que é que o Hans Rosling fez? Ele, às tantas, chegou à conclusão que a maioria das pessoas tinha uma visão extremamente distorcida do mundo. E ele resolveu começar a fazer um teste através da sua fundação, a Fundação Gapminder, com cerca de 20 perguntas, em que perguntou a cerca de 14 mil pessoas do mundo inteiro alguns factos acerca do mundo, como, por exemplo, a maioria os homens têm em média, os rapazes têm em média 10 anos de educação. No mundo, os rapazes têm em média 10 anos de educação, vão à escola durante 10 anos. Quantos anos é que vão as raparigas? E havia as opções 2, 4 e 9. A maioria das pessoas responde 2 e 4, ou 4, mas a resposta certa é 9. Portanto, o mundo está melhor do que nós pensamos. E ele chegou ainda a uma outra conclusão. Ele dava sempre 3 hipóteses em cada pergunta. Portanto, era de esperar que pelo menos 1/3 das pessoas acertasse. Só que não. Em quase todas as perguntas, as pessoas que acertavam eram menos de 1/3. Muitas vezes eram só 6 ou 7% que acertavam. E isto mostra o quê? Mostra que um conjunto de macacos a responder ao calhas àquele inquérito tinha melhores resultados até que uma sala cheia de prémios Nobel. Ele chegou a fazer o teste numa sala cheia de prémios Nobel. E eles também falharam. Eles também falharam. Ou seja, eles também conheciam muito mal o mundo. E o que é que isto quer dizer? Como é que nós conseguimos ser pior do que escolher ao acaso? Porque nós temos preconceitos acerca de como é o mundo. Mas esses preconceitos vêm da informação que nós temos acesso, não é? Exatamente. Vem de uma certa comunicação alarmista, catastrofista, desenquadrada, de noticiar aquilo que é o anormal e não do que é o normal. Nunca se noticia que os aviões não caem e, na verdade, nós podemos quase reduzir essa questão a os aviões nunca caem, porque, de facto, de todas as viagens de avião que há em que o avião não cai, aqueles em que o avião cai são tão poucos que nós podemos quase arredondar para 0. Claro, claro. Então, mais uma vez, se essa informação está disponível, se isso é assim, o que é que está... Alguma coisa está a falhar. O que é que está a falhar? É a escola? São os mídias? São as pessoas que não estão preparadas? Porque os factos são factos? Ou nem toda a gente pensa assim?
Ou os factos só são factos para quem quer que sejam factos? Eu vejo agora alguma hesitação nisso que eu nunca esperei ver. Os factos são factos. De facto, o pensamento moderno, uma coisa que impõe são os factos. Antes do pensamento moderno, ou seja, antes da ciência moderna dos séculos XVI e XVII, Claro. o nosso pensamento não continha a ideia de facto. É quase inimaginável pensar como é que as pessoas pensavam nessa altura. Por crenças. Por crenças. Mas, quer dizer, mesmo uma pessoa que hoje em dia não tenha um pensamento muito científico, as pessoas aceitam em geral que há factos. Quer dizer, aceitam em geral que é possível obter conhecimento novo. São tudo coisas que vieram com o pensamento moderno, Certo. com a Revolução Científica. Portanto, o que é que está a falhar, tendo em conta que para as pessoas terem preconceitos e uma visão do mundo tão errada, em geral? Bom, isso é a pergunta do $1 milhão. Não sei, mas acho que não há uma solução única. Acho que é a educação, é o espírito crítico, é o discurso no público. Acho que é necessário uma nova atitude que privilegie a objetividade, porque nós podemos ter opiniões diferentes, defender caminhos diferentes, mas para termos um debate com sentido, temos de concordar acerca dos factos fundamentais que definem o problema. Claro. Mas cada problema é ao mesmo tempo uma oportunidade. É o caráter chinês da oportunidade. Exatamente. O que é que, no futuro, o que é que a ciência e a tecnologia podem fazer para com esta questão, que é uma questão importante, muito importante, porque passa pela democracia, não é? E, portanto, nós estamos aqui a falar é do futuro da democracia. Bom, mais uma vez, é uma questão complexa, um problema complexo, não tem uma solução simples nem única. A ciência e a tecnologia podem continuar a produzir informação, ou, digamos, a ajudar-nos a conhecer melhor o mundo e a sociedade. Mas, obviamente, não chega, porque esse conhecimento tem que chegar às pessoas. Há iniciativas interessantes, por exemplo, falei do Hans Rosling, ele tem Pronto, ele já não tem, porque ele, entretanto, faleceu, mas o seu filho e a mulher do filho dele têm uma fundação, que é a Fundação Gapminder, em que, por exemplo, eles apostam muito na visualização de dados, ou seja, maneiras mais apelativas de mostrar os dados. Para chegar a populações que... Eu podia sugerir a quem nos vê de fazer uma busca em Gapminder e ver alguns dos gráficos interativos acerca de uma série de áreas da pobreza, da fome, de questões ambientais, energia, alterações climáticas, população. A esperança média de vida e rendimento, a evolução nos últimos 200 anos. A evolução ao longo do tempo. O João que está ali, ele é um especialista dessa matéria. Ele fez um gráfico muito interessante e, de facto, quando se vê, parece que é mais fácil de acreditar, não é? Exato. O que é que se conclui? Que está tudo bem, que está tudo maravilhoso? Não. Mas nós vemos que, na generalidade dos países, quase tudo está a melhorar. Obviamente que é preciso também entender uma ideia um bocadinho mais complexa, que as coisas podem estar ainda más, mas mesmo assim estarem a melhorar. Certo. E até podemos estar descontentes com o ritmo com que elas melhoram. Certo. Mas é necessário perceber objetivamente aquilo que se passa. Vou dar um exemplo próximo do debate público atual, que é a questão do ambiente e das alterações climáticas. As alterações climáticas são um problema sério, real. O negacionismo é uma forma de desonestidade intelectual sem qualquer sombra de dúvidas. Mas o alarmismo também é. E quando nós vemos grupos de ativistas como o Extinction Rebellion a falar da possibilidade da extinção humana ou de morrerem 6 mil milhões de pessoas até ao final do século, isso é por causa das alterações climáticas. Isso é pura e simplesmente mentira. Objetivamente mentira, verificavelmente mentira, e que se pode factualmente verificar através, por exemplo, das evoluções das previsões de evolução da população das Nações Unidas, que há métodos muito robustos de prever a evolução da população. Okay. Quando eu estava a falar de tecnologia, estava a lembrar, por exemplo, nós ontem no COS tivemos um debate que é o que é que vai mudar com o 5G. O 5G, que é uma tecnologia que vai começar agora a aparecer e vai estar mais, acessível ao cidadão comum, talvez em 2023, uma das coisas que vai trazer é a realidade aumentada e a realidade virtual. E, portanto, aquela coisa que nós vamos ao supermercado, aqueles óculos da Google, os Google Glasses, se calhar já vão começar a ser possíveis porque o processamento já não está aqui, está tudo na cloud.
E então nós começamos a ver as maçãs e podemos ver através dos nossos óculos que aquela maçã foi acolhida na Colômbia, que a empresa que colheu aquilo não paga a segurança social, ou que etc, etc, etc. Vamos ter mais informação e vamos ter mais meios para decidir bem. E isso parece uma coisa importante. E a questão é, se a racionalidade se vier para o dia-a-dia, então torna-se cultural, começa a fazer parte do nosso pensamento estrutural. Não é? A pergunta para ti, mais complicada, é: ainda estamos aqui numa guerra entre ciência e religião? Entre ciência e crendice? Ou já passámos essa fase? Eu penso que na maior parte dos casos já não. Pelo menos se pensarmos na religião católica e se pensarmos nos países ocidentais. Em alguns países, sem dúvida. Se pensarmos também mesmo noutras religiões cristãs, evangélicas ou pentecostais, em países anglo-saxónicos, em alguns casos sim, designadamente no caso da evolução das espécies. Mas penso que não será, penso que pelo menos na Europa nos Estados Unidos talvez, nos Estados Unidos penso que terá alguma expressão, ou seja, haverá alguma, digamos, alguma tentativa de interpretação e compreensão do mundo através do mundo físico, do mundo objetivo, através de princípios religiosos. Na Europa penso que estará mais separado, mais delimitado. A ciência e a religião não são incompatíveis, dirigem-se a dimensões diferentes do ser humano. Claro. Eu penso que a clivagem não é tanto entre ciência e religião. Falaste na questão da racionalidade entrar na cultura. Eu penso que a questão é um pouco essa, é que ainda continuamos com uma grande clivagem entre a cultura das ciências naturais e todo o resto da cultura. A cultura das humanidades, a cultura da literatura, a cultura... Portanto, eu penso que essa clivagem ainda persiste, é uma clivagem que não existiu sempre, é uma clivagem que é uma das coisas que de facto sai... Bom, talvez possa-se dizer que é uma consequência negativa do iluminismo, portanto, essa clivagem surge no contexto do iluminismo e na separação dos campos do conhecimento, mas e não no início do iluminismo, é preciso ter em conta isso. Por exemplo, o dicionário Historique e Critique, uma grande obra do iluminismo, não havia uma descontinuidade de saberes, portanto tínhamos uma continuidade entre saberes que é o que de facto faz sentido. Nós, em geral, quando queremos resolver um problema, queremos mobilizar saberes de várias naturezas, não apenas a ciência. Portanto, eu penso que essa clivagem entre a ciência, ou seja, o pensamento racional, e o resto da cultura, vamos lhe chamar a cultura das humanidades e da literatura, eu penso que isso é um obstáculo e talvez seja esse o cerne de facto da ciência não fazer parte da cultura. Okay. Ou seja, nós não queremos ter uma cultura científica e o resto da cultura. Temos que ter uma cultura da qual a ciência faça parte. Ok. Muito bem, vamos abrir o debate ao nosso público. João, que tens aí alguém que esteja presente e queira fazer perguntas, ou então quem está online? Sim, online há aqui algumas questões. A Ana Monteiro coloca aqui uma questão barra comentário em que especula um bocadinho e pergunta porque é que a rapidez da descoberta da vacina do Covid não nos enche de otimismo, por exemplo, em relação à capacidade de sermos também capazes de resolver o problema das alterações climáticas. Ou seja, isto é só uma questão de método ou é uma questão também de escala dos problemas e as pessoas não valorizarem devidamente aquilo que têm e depois, como os problemas são demasiado grandes, não conseguem focar-se na sua solução. É um bocadinho aqui esta a ideia que ela pergunta. Porque é que uma coisa é otimismo e outra não é tanto assim? Bom, eu penso, sim, uma excelente pergunta. Duas ideias. Uma é que, de facto, as vacinas para a Covid-19 desenvolveram-se muito rapidamente, no entanto, elas assentaram em conhecimento que já existia.
Portanto, elas não surgiram magicamente do dia para a noite. Por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro, essa tecnologia tem pelo menos 20 anos de conceptualização e houve, de facto, uma grande aceleração por vários motivos. Tem a ver com a enorme quantidade de recursos investidos no problema da Covid-19, tanto financeiros como humanos. Muitos cientistas, eu conheço casos pessoalmente, pararam o que estavam a fazer e puseram ao serviço da resolução do problema da Covid-19 a sua competência e as suas capacidades que estavam a aplicar a outros problemas de conhecimento, de obtenção de conhecimento. As alterações climáticas são um problema diferente, são um problema que não está tão, não é um problema circunscrito. Portanto, o problema da Covid-19, por muito grave que fosse, é um problema circunscrito. Nós sabemos onde é que ele começa e onde é que ele acaba, conseguimos definir as suas fronteiras. É uma doença causada por um vírus. Nós, para resolvermos, sabemos o que é que precisamos de fazer. Precisamos de encontrar um medicamento ou uma vacina eficaz. Enquanto não temos, temos que reduzir o número de contactos entre as pessoas e o tipo de contactos que possam transmitir as doenças. Por isso é que nesta sala ainda estão muitas pessoas de máscara, porque apesar de estarmos em contacto, esse tipo de contacto mais dificilmente resultará na transmissão do vírus. As alterações climáticas são um problema mais complexo, são um problema perverso, podemos dizer assim, porque nós não conseguimos defini-lo, as suas fronteiras exatamente, e também não sabemos exatamente como resolvê-lo. Porquê? Porque é um problema muito interligado com outros problemas. Toda a nossa economia, todo o nosso modo de vida está relacionado com a emissão de moléculas de dióxido de carbono para a atmosfera. E temos que diminuir, digamos, essa emissão de moléculas de dióxido de carbono para a atmosfera. Agora, a questão é que ritmo e como. Vou dar alguns exemplos desta complexidade. Obviamente, a Europa e os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, a Europa e a América do Norte, nos últimos 20 anos, já diminuíram substancialmente, cerca de 30%. A Europa, 30% desde os anos 90, os Estados Unidos só começaram a diminuir para aí em 2007, mas os Estados Unidos diminuíram 30% também desde 2007 e a Europa desde os anos 90 também cerca de 30%. Já estamos a diminuir as emissões de dióxido de carbono. No entanto, as emissões de dióxido de carbono no mundo aumentaram 60% desde o início dos anos 90, portanto aumentaram imenso. E isto porquê? Porque os países menos desenvolvidos estão-se agora a desenvolver e estão a emitir mais dióxido de carbono. Obviamente podem dizer, bom, mas esses países podem se desenvolver usando tecnologias mais limpas. Com certeza que sim, mas mesmo assim haverá algum aumento em relação ao que eles neste momento emitem, porque eles neste momento emitem muito pouco. Os países mais pobres do mundo, neste momento, a República Democrática do Congo, por exemplo, emitem qualquer coisa como 0,03 toneladas de dióxido de carbono por pessoa por ano. O Catar emite 30 toneladas por pessoa por ano. Portugal emite cerca de 4. Portanto, de 0,03 para 4 ainda vai muito, mas se calhar tem que aumentar para 2. E o problema também é complexo. Bom, agora isto seria toda uma outra conversa, mas eu diria que é um problema mais complexo, até porque exige uma colaboração global, porque no fundo, pode-se dizer, o ar é de todos, não é? Portanto, independentemente de onde são produzidas as emissões, vão para a mesma atmosfera, portanto, tem dimensões políticas, sociais, muito mais complexas do que a Covid-19, mas eu penso que também devemos estar otimistas. Há caminhos e haveremos de saber adaptar-nos, quer pela via da mitigação, fundamental, diminuir as emissões, quer pela via da adaptação. E no campo da adaptação, a saída da pobreza e a criação das infraestruturas para as populações se tornarem mais resilientes, por exemplo, aos eventos climáticos extremos, também é uma dimensão muito importante. Mas será que, por exemplo, nas vacinas, apesar de tudo, tirando alguns casos assim um bocadinho extremos, os políticos, de alguma maneira, alinharam-se em termos da aceitação, quer do diagnóstico, quer da solução? Nas alterações climáticas já não é bem assim, não é? E, portanto, vemos, inclusivamente, agora com a COP26, muita gente a rejeitar
Ou seja, o problema é complexo, o leque de soluções não é grande e mesmo assim rejeitam-se algumas. Rejeitam-se GMOs, organismos geneticamente modificados, rejeita-se nuclear, rejeita-se... há uma série de possíveis abordagens a problemas para mitigar o CO2, no fundo, que são rejeitados. Ou seja, se nas vacinas houve algum consenso, aqui não há, o que significa que é um espaço depois ainda muito maior para, para todos os movimentos que possam surgir a contrariar cada uma dessas coisas, não é? Sim, eu concordo consigo. Acho que, apesar de tudo, nas autoridades oficiais, naquilo que foram as posições dos governos, dos países, tirando exceções muitíssimo negativas, como o Presidente Trump ou o Presidente Bolsonaro, a generalidade das entidades, digamos, dos responsáveis governativos, adotar uma postura racional. Mais ou menos, melhor ou pior, podemos, digamos, o aconselhamento científico da decisão política também é algo que tem algumas delicadezas, funciona melhor em certos países do que noutros. Portanto, acho que houve uma abordagem, apesar de tudo, tirando, obviamente, sabemos que há muitos negacionistas por essa internet fora, sabemos que há países que têm movimentos anti-vacinação muito significativos e também sabemos que houve pelo menos 2 presidentes que fizeram, digamos, um trabalho péssimo pelos seus países e pelo mundo. Mas, de modo geral, mesmo em países como a França, em que há movimentos anti-vacinação muito significativos, as autoridades francesas, digamos, escolhem o caminho da racionalidade. No caso das alterações climáticas, eu concordo que falta alguma racionalidade. Por um lado, temos uma história de uma falsa controvérsia. Por exemplo, não há qualquer dúvida que as alterações climáticas são reais, são causadas pelo dióxido de carbono resultantes das atividades humanas há pelo menos 30 anos. Portanto, não há nenhuma novidade nisso. Há 30 anos que não há dúvida sobre isso, que não existe nenhuma corrente científica alternativa a isso. Existiu controvérsia no espaço público, ou seja, uma falsa controvérsia, mas não existiu controvérsia científica. Há pelo menos 30 anos. Sabemos isso porque há revisões da literatura científica que mostram que há pelo menos 30 anos que não há literatura científica publicada nas revistas acerca de climatologia que ponha isso em causa. É um facto. No entanto, assistimos durante esta ideia de aceitarmos universalmente que as alterações climáticas são um facto, é relativamente recente. Até basta recuar aqui há 10 anos atrás, ou menos, ainda havia debates em que se punha um negacionista de um lado e um cientista climático do outro, como se fosse a mesma coisa. Portanto, um tinha uma mão cheia de nada, mas podia ter uns gráficos e tal, e andámos a alimentar isto durante décadas. Agora, passamos para o outro lado, que é o alarmismo, mas isso também já referi isso, e que também é igualmente desonesto do ponto de vista intelectual. E dito isto, realmente concordo consigo. O problema é complexo, temos que analisá-lo friamente. Nem todas as soluções são execuíveis. O líder da Extinction Rebellion diz que podemos atingir a neutralidade carbónica em 2025. Sim, talvez, mas sim com um colapso social, mandando, se calhar, 90% da população mundial para a pobreza extrema. Penso que ninguém quer isso. A pobreza extrema está associada a uma esperança média de vida inferior e ninguém quer isso. Objetivamente, ninguém quer isso. Portanto, temos que olhar para as soluções com objetividade. Falou na energia nuclear, eu concordo consigo. A energia nuclear, em certos aspectos, do ponto de vista estatístico, pode ser considerada a energia mais segura que existe. Apesar, obviamente, de ser muito dramático os acidentes que existiram e das mortes das pessoas associadas a esses acidentes, obviamente mexer muito emocionalmente com as pessoas e compreensivelmente. Também aceito que a energia nuclear não tem neste momento uma solução para os resíduos produzidos, aceito, mas vamos lá, mas é necessário, nós não podemos não ter à nossa disposição soluções perfeitas, podemos ter que adotar soluções que têm inconvenientes, como por exemplo a energia nuclear. Sim, eu dei esse exemplo como um exemplo e também os organismos genéticos. Mas penso que é um bom exemplo. Os organismos geneticamente modificados podem ajudar, por exemplo, na questão da produtividade agrícola e na adaptação das sementes a climas diferentes, porque o clima em Portugal daqui a 50 anos não vai ser o atual e as espécies e as variedades de sementes que nós temos que plantar aqui não vão ser as mesmas e
Em relação à água, um aspecto muito importante, teremos que ter infraestruturas para armazenamento e distribuição de água, assim como para a sua gestão eficiente. E aqui entramos noutra questão, que é a adaptação. Nós precisamos de dinheiro para infraestruturas para podermos, de facto, continuar a manter e continuar a aumentar a produtividade agrícola por hectare, que temos vindo sempre a aumentar. Neste momento, em relação aos anos 60, a nossa produtividade agrícola, por exemplo, de trigo em Portugal por hectare, é cerca de 230% superior. Portanto, cada hectare com trigo plantado produz 230% vezes, teve um aumento de 230% de produção. Portanto, para manter graças à melhoria da tecnologia agrícola. Portanto, eu concordo consigo, é preciso soluções racionais, baseadas em dados objetivos, coisas que realmente possam ter impacto. Por exemplo, é preciso ver que neste momento ainda 80% da energia utilizada no mundo é baseada no carvão, no petróleo ou em combustíveis fósseis, 80%, portanto, no mundo, apesar da grande evolução. Portanto, com um número tão grande, nós, em Portugal, temos obviamente uma percentagem de renováveis muito superior, mas no mundo esta não é a realidade. E partindo desta realidade, é necessário encontrar soluções através do pensamento racional e através de dados objetivos, e não através de alarmismos e dizer que vão morrer 6 mil milhões de pessoas e que vai haver fome em massa e tentar resolver problemas que objetivamente não existem. Temos aqui a Aline Henrique. Não há prendas no Natal também. Certo, Henrique a perguntar se numa era de desinformação com este nível, podemos correr o risco de deixar digamos, de ter essa evolução positiva que houve até agora que David Marçal referiu. Eu acho que o risco existe. O risco existe. Eu espero que não se concretize. Eu espero, seria extremamente patético se nós, com a capacidade de obter conhecimento e de produzir tecnologia que temos, escolhêssemos voltar à idade das trevas por capricho. Eu não acredito que as pessoas queiram fazer isso. A verdade é que as pessoas, implicitamente, mesmo que não o reconheçam, apoiam a ciência. As pessoas confiam na tecnologia. Todos os dias utilizam o seu telemóvel baseado em tecnologia, física quântica, eletromagnetismo, comunica com um satélite que está para saber onde é que está em órbita da Terra. Aliás, com um satélite não, com vários. Portanto, as pessoas não questionam, as pessoas confiam na tecnologia e não questionam a tecnologia. Portanto, obviamente que houve uma separação a partir da Segunda Guerra Mundial, uma certa separação higiênica entre ciência e tecnologia. Porque a tecnologia foi vista como tendo sido utilizada para a destruição em massa, bombas atómicas e armas bastante devastadoras, e a ciência quis separar da tecnologia para manter um pouco a sua pureza, designadamente os cientistas. E isso, que teve essa função na altura, neste momento se calhar é contraproducente. A tecnologia hoje em dia é totalmente assente na ciência e é um produto, uma aplicação da ciência. E as pessoas confiam na tecnologia, as pessoas confiam nas vacinas. A vacina é uma tecnologia médica. Portanto, as pessoas implicitamente, quando é mesmo a sério, as pessoas confiam na ciência. Convém que eu esquecer que um livro ou uma enxada é tecnologia, não é? Sem dúvida, um livro ou uma enxada é tecnologia. Que as pessoas usam muito. Nós estamos a começar a chegar ao Mas fim. mesmo para fazer uma enxada hoje em dia, há a ciência envolvida, certamente. Pois, de certeza. Nos aparelhos que fazem a enxada, talvez. Faz O livro terá tintas que foram a tecnologia que imprime o livro. E tudo mais. Eu não sei se alguém quer Aliás, há uma questão. Eu posso só interromper. Há um livro que saiu agora na Gradiva, que é Porquê Confiar na Ciência, que é da Naomi Oreskes, em que ela faz a sua tese, Porquê Confiar na Ciência, e depois publica também uma série de críticas à sua posição e responde a essas críticas. Portanto, é um debate. E uma das críticas, eu agora não vou dizer o que é que ela critica no pensamento da Naomi Oreskes, mas ela dá um exemplo sobre a confiança na ciência e dá o exemplo da ciência das ervilhas congeladas. Portanto, as pessoas confiam nas ervilhas congeladas. Certo. E um pacote de ervilhas congeladas tem imensa ciência. Pois. O plástico que lá está, claro. A tecnologia de congelação, claro. Há toda... Transporte, armazenamento, etc. E nós, quer dizer, ter uma sociedade que consegue ter um pacote de ervilhas congeladas é uma sociedade já avançadíssima do ponto de vista científico. E nós, quando pegamos num pacote de ervilhas congeladas, nem reparamos. É verdade. Olha, há aqui o outro lado da questão que nós ainda falámos, que é extremamente importante para este debate, que é
Nós assistimos agora, nesta campanha de vacinação da Covid-19 em Portugal e no mundo inteiro, mas em Portugal em particular, a vozes muito contestatárias que se fizeram ouvir, mas depois vamos a ver as taxas de vacinação, é quase 100%. Só é para aí 1% da população que não quis ser vacinado, já é muito, já é muito. Será que nós estamos a dar demasiado valor a quem tem opiniões diferentes, o que é normal, e estamos a deixar que isso nos limite a nossa ação? Ou estes movimentos são mesmo expressivos e têm que ser encarados olhos nos olhos e combatidos olhos nos olhos? Os movimentos não são, obviamente, expressivos em Portugal. Realmente, os números da vacinação em Portugal são bastante claros. Os movimentos são irrelevantes do ponto de vista representativo. São irrelevantes, irrelevantes. Se os movimentos fossem um partido político, não elegiam ninguém. Pronto. Bom, portanto, são movimentos que têm uma visibilidade desproporcional à sua importância na sociedade. E eles conseguem essa visibilidade através de várias estratégias. Algumas delas são difíceis de ignorar, mas obviamente que têm uma visibilidade desproporcional. São um movimento muito pequeno, um conjunto muito pequeno de pessoas. Então estamos a ficar intolerantes? Não estamos a controlar tudo? É esse o problema? Estamos a ficar intolerantes? Intolerantes a quem tem opiniões diferentes daquilo que é aquilo que é racionalmente aceitável. Não creio que estejamos a ficar... Se eles são pouco expressivos, se calhar estamos a dar demasiada importância. Concordo. Porque haverá sempre pessoas com opiniões diferentes. Isso é saudável, não é? Isso é a biodiversidade da opinião. Sim. Eu acho que não há intolerância em relação a estes movimentos. Estes movimentos têm-se conseguido expressar livremente, aliás, muitíssimo livremente. Se há alguma intolerância da parte dos participantes nestes movimentos, eles sim, habitualmente muito intolerantes e muitíssimo agressivos e muitíssimo avessos a qualquer discussão e a qualquer debate. Aliás, o debate não é vencível pela racionalidade, porque eles obviamente não têm nada, não é? Portanto, eu penso que, bom, obviamente que as opiniões deles não são iguais às opiniões de um verdadeiro especialista em saúde pública, portanto, não podem ser enquadradas da mesma forma. Acho que neste caso há alguns casos particulares, por exemplo, dos médicos pela verdade, Sim. portanto, em que era usurpada a credibilidade de uma profissão para vender mentiras, e penso que nisso a Ordem dos Médicos esteve bem. Portanto, esse caso era muito grave, porque de facto era a instrumentalização. Aí já não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de, no fundo, abusar da credibilidade de uma profissão a que se pertence para deitar essa credibilidade para o lixo. E isso foi um caso bastante particular. A visibilidade que os grupos têm, bom, os grupos radicais acabam sempre por ter uma visibilidade desproporcional. Os ativistas da Greenpeace, quando se põem à frente de um navio baleeiro, como faziam nos anos 70, ou nos anos 70, bem, o Greenpeace foi fundado em 71, fazia-se por aí, 72, 73. Obviamente que se calhar eram 5, 6 e apareciam nas notícias de todo o mundo. As ações radicais acabam por ter uma visibilidade enorme e eu penso que isso em certa medida é inevitável. Um bocadinho. Aliás, quem agora ouve um telejornal ou um noticiário na rádio assiste a um rol de queixas. No fundo, parece que quem não protesta não tem antena, não tem espaço na opinião pública. Que é isso é outra questão perverso. interessante. É que nós agora também estamos numa cultura de vitimização. Ser vítima dá estatuto. Uma pessoa assumir-se como vítima confere-lhe estatuto e isso é motivo de orgulho e reconhecimento social. Muito bem. E assim chegamos ao fim com esta conversa com o David Marçal. Uma salva de palmas para o David, por favor. Obrigado. Antes de ir embora, só para lembrar que para a semana, na quarta-feira, às 9h30, online, vamos ter uma conversa sobre o que é que vai mudar com a robótica autónoma. E hoje, às 8h, aqui ao vivo e também online, vamos ter uma conversa com a Paula Alves, que é a CEO do IBET, um instituto aqui de ciência aqui em Oeiras,
Será que a tecnologia consegue acabar com todas as doenças? Um debate que promete. Muito obrigado a todos, boa noite e façam o favor de serem felizes. Boa noite.